Fala galera, e aí, tudo bem? Vamos começar mais uma aula? Bom, essa é a aula de número 10, essa realmente é a aula de número 10, que é aquela aula passada que eu me confundi, ela era a aula de número 9, a aula que a gente trabalhou a construção do cone com 3 pontos de fuga na perspectiva aérea. Essa aula de hoje a gente vai trabalhar com a forma cilíndrica, que nada mais é que uma forma, o conceito é importante de todas as formas, né? Que nada mais é que uma forma circular, uma forma geométrica, curva, né? Ela só tem duas faces que são planas, que seriam as faces inferiores e superiores, né? Que você sabe que são círculos. É como um cone, né? A diferença dela para o cone é que ela não tem um vértice em cima para você fazer a projeção do corpo dela em relação a esse vértice. Ela é toda cilíndrica, ela é toda curva, né? Então, o entendimento é as duas faces opostas, né? Seria no caso superior e inferior, são representadas por círculos, né? Por círculos. Claro que quando você distorce, quando você vê em outro ângulo que não de frente a essa face, você percebe o círculo como um elipse. É um círculo em perspectiva. A gente vai trabalhar essa forma também com um ponto de fuga 2 e 3. Né? Começar agora com a construção dela normal, com ponto de fuga, perspectiva paralela, depois 2 pontos de fuga, 3. Quem está acompanhando aí, lembra, né? Perspectiva paralela, quando você tem uma das faces verdadeira grandeza à sua visão. Perspectiva oblíqua, quando você tem as faces oblíquas à sua visão, ou seja, nada está em paralelo. E perspectiva com 3 pontos de fuga, que é a perspectiva aérea, que na verdade é que você visualiza as formas como se você estivesse a uma determinada distância e que essa forma tem uma dimensão muito maior comparado com outras formas, comparado com coisas que estão ao nosso redor, né? Tipo, sei lá, um monumento, uma paisagem, algum ponto de vista de uma paisagem que você está, que você vê aquela coisa que é bem maior do que você, e aí você realmente necessita de um terceiro ponto de fuga para distorcer. Quando, na verdade, eu gosto de chamar essa perspectiva aérea de perspectiva real. Por que perspectiva real? Porque é como nós vemos tudo que está ao nosso redor, é como realmente nós observamos as formas, né? Então, eu normalmente costumo chamar a perspectiva de 3 pontos de fuga perspectiva real, que na verdade depois a gente pode usar mais um ponto de fuga, eu já falei isso nas aulas, você começa a entender como perspectiva de 4 pontos de fuga, né? Você tem um ponto atrás, você 5 pontos de fuga também, 3, aí 4, 5, mas enfim, tá nas aulas aí, a gente vai seguindo e eu provavelmente vou lembrar mais uma vez. Hoje, quando eu estava vindo aqui pro ateliê, aqui pro estúdio, eu sempre passo por um casarão histórico daqui até, que é a Casa de Itália. Ela é uma construção antiga, bonita, uma construção bem assim, tem uma estrutura de um palacete antigo, né? E aí eu observando com calma, só um detalhe, né? Eu estava olhando a mureta. Essa mureta dela é o muro normal dela, que separa, né, as pessoas da entrada. Esse muro, ele é uma estrutura assim mais completa na parte de baixo. Ele é um muro alto, ele deve ter provavelmente ali uns 2,5 ou 3 metros de altura, porque ela é pavimentada em um ponto mais alto, né? Você está na rua aqui, ela começa em um nível mais alto, você tem que subir uma escadaria para chegar no pátio dela e então ir para o casarão. Esse muro ele tem uma parte alta e logo acima desse primeiro pedaço alto de blocos tem uma sequência de formas que eu diria o quê? Formas cilíndricas. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu sei que tem pessoas que estão assistindo as aulas e devem pensar, poxa, mas tá tão maçante isso, né? Formas geométricas, será que isso realmente vai ter um significado? Será que isso é interessante para mim que quero desenhar de maneira livre, de maneira artística? Que, pô, você que gosta de, sei lá, pessoa que gosta de pintar parede, um exemplo. Ou você que quer endereçar no meio da história em quadrinho. Eu adoro história em quadrinho, quero fazer história em quadrinho. Você que é tatuador, eu sou tatuador. Gosta de desenhar, gosta de criar, gosta de modificar o desenho do cliente. Então, assim, qual é o meu pensamento? Tem pessoas que estão assistindo as aulas e devem estar dizendo assim, poxa, mas está repetindo cubo, cone, pirâmide, cilindro, vai ter esfera ainda, vai acabar essa parte inicial das formas geométricas, né? Essa pessoa deve pensar, mas será que isso realmente é bom? Gente, deixa eu dizer uma coisa.
tudo que você observa, tudo que está ao nosso redor, tudo, qualquer coisa, não importa. Uma camisa, uma roupa, um detalhe de uma mão, você quer representar uma mão, o corpo humano, uma mesa, um animal, um eletrodoméstico, um veículo, tudo é possível você representar sem precisar de referência. Calma que, vou chegar lá. Eu não estou dizendo que é errado você usar, tem que usar. Eu tenho muita referência aqui, eu tenho muito livro de referência, a gente tem o Google hoje em dia, o que você quiser ver, você digita lá, você vê. Mas nem sempre você tem da maneira que você quer ver. Nem sempre você tem da maneira que você quer ver. Isso é um fato. Às vezes você procura uma imagem, poxa, eu queria mudar um pouco esse ângulo. Você não tem. Se você não conseguir associar a forma geométrica para o que você quer fazer, vai ficar um pouco difícil de você representar. E os grandes artistas, os grandes mestres de desenho e de pintura de anos e décadas atrás, eles com certeza estudavam as formas básicas, porque eles sabem que a forma básica é o primeiro passo para que um grande artista consiga ter a facilidade e a liberdade de movimentar qualquer coisa. Então assim, ó, se a gente está fazendo isso aqui, é porque tem um propósito. Percebam que cada aula que eu dou, eu faço 3 exercícios, mas de maneira bem fácil. Você vê que os últimos foram, eu fiz um casquinha de sorvete, fiz novamente um telhadinho de torre, de maneira circular, bem sutil, bem rápido, sutil e rápido, e fiz a cabeça de um ratinho, assim, com o ratinho olhando para cima. Mas veja bem, eu passei pela Casa de Itália hoje e eu fiquei analisando, porque eu parei, tem uma sinaleira do lado dela. Eu parei e aí olhei, observei e disse, ó, o aluno de artes, ele tem que ter essa visão atenta. Você tem que conseguir observar e registrar isso. Claro que você tem que desenhar. Desenhando você consegue registrar melhor. Mas quando você registra, o que é que acontece? Um pequeno detalhe daquele muro poderia ser um bom desenho para a gente fazer. Se eu conseguir, pensem comigo, se eu conseguir ampliar de uma maneira muito precisa o tipo da mureta, da parte de baixo da mureta, que ela é dividida com os blocos, parecendo tijolos, mas são enormes. Os blocos assim com as reentrâncias, né? Tipo 1, 2, o outro embaixo intercalado, são os blocos maiores, num tom meio bege, meio bege, assim, uma coisa meio clara, um amarelo meio claro, assim. A parte de cima tem essas são como se fossem cilindros, são cilindros, e eles são arredondados. E tem, tipo assim, na base, tanto na base inferior quanto superior, são pedaços de esfera. Se eu pegasse só um detalhe daquele dali e fizesse aqui, tipo, pensando na perspectiva, utilizando de maneira precisa a volumetria, a luz e sombra, a textura, sujeira, tem sujeira, lá tem limo, percebe-se que tem uns pontos de limo descendo pelo corpo desses cilindros que não são cilindros exatos. Pensem como um jarro. Ele começa redondo, ele vai afunilando, depois ele volta para uma argola e uma esfera em cima e uma esfera embaixo. Isso é muito rico para que você possa representar. Então, quando você tem uma noção exata, quando você consegue entender isso e você consegue passar isso de maneira fácil para o papel, é outra coisa. Você consegue representar da maneira exata. Você consegue ter a liberdade de fazer algo realmente bonito artisticamente. E você determinando como fazer. É por isso que a gente está fazendo assim, fazendo essas formas, não é à toa. Eu quero que vocês absorvam esse entendimento fácil do que são as formas básicas, e assim que a gente acabar esse primeiro passo da perspectiva artística dos sólidos, a gente vai entrar em outras coisas que são legais. Exemplo, eu falei estou me estendendo aqui, mas é porque o diálogo é interessante. Lembra da cabeça do peixe? Que eu falei assim, poxa, eu queria fazer uma cabeça do peixe, mas ela é muito mais achatada. O corpo do peixe, se você parar para analisar, ele é uma forma cilíndrica. É uma forma cilíndrica, porém não é um cilindro exato. Um cilindro exato, sei lá, é um tubo de PVC, um tubo hidráulico, um tubo de elétrico. Ele é todo exato. Mas uma forma orgânica, também, como um animal, um peixe, você pode visualizar ele como um cilindro. É um cilindro, só que ele é um cilindro afunilado. Ele é um cilindro amassado. Vocês vão ver isso porque eu vou conseguir representar algumas coisas que eu tenho facilidade, porque eu já fiz algumas vezes e já peguei referência. Também nada me impede de pegar algumas referências e mostrar a vocês como é que eu faço o processo de entender o que eu quero fazer, trabalhar com as formas geométricas
para entender aquela estrutura e a partir do momento que eu entendo a estrutura, eu poder manipular e fazer do jeito que eu achar que é melhor. Então, eu espero que vocês... garganta seca. Espero que vocês estejam entendendo, assim, aceitando a ideia, né? Porque isso era uma coisa até que Ionias falava, muito Ionias. Obrigado, Ionias, pelas aulas também. Ele dizia, olha, abra sua mente, o que você sabe, você guarda, você vem aqui, pega um novo conhecimento e se for bom para você, você associa ao que você sabe e você tem mais conhecimento. Não é isso? Então, vamos para o exercício da aula 10. Então, galera, vamos trabalhar essa forma cilíndrica, né? A partir da estrutura do cubo. Vamos começar com um ponto de fuga, né? Que é aquele processo inicial da representação do cubo, a perspectiva de um ponto de fuga, né? Que seria o quê? Eu vou trabalhar uma linha do nível do olhar, aqui, e vou trabalhar 3 formas geométricas, né? A primeira eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou começar com um quadrado, né? Porque é a perspectiva paralela, linha do nível do olhar, e eu vou começar os pontos de fuga. A perspectiva paralela, ela indica que uma das faces, ou duas no caso, né? Oposta dela, sempre estará em verdadeira grandeza a nossa visão, né? Vou trabalhar um quadradinho maior para ficar mais claro o entendimento da forma cilíndrica, que não terá muita dificuldade para quem fez a forma do cone. Quem entendeu o cone fica fácil. Vou trabalhar um ponto de fuga exatamente no centro da minha figura, já expliquei isso também, né? Por que eu faço isso? Porque no centro, porque se eu trabalhar o ponto de fuga um pouco mais distante, eu vou começar a distorcer um pouco a minha forma. A partir do momento que eu tirar desse eixo aqui médio, eu preciso ter um outro ponto de fuga para distorcer essa lateral, porque ela já não vai estar mais em verdadeira grandeza para mim. Mas eu posso fazer isso, eu tenho uma licença artística para trabalhar com um ponto de fuga próximo ainda ao objeto, para não ter que levar esse ponto lá distante, porque é quase que nada, é uma distorção quase que nula, né? Mas vamos lá, vou trabalhar com ele aqui mesmo. Tenho esses 4 vértices, vou ligar os 4 vértices ao ponto de fuga, prolongo, olha aí. Vou determinar uma distância aqui em cima, eu acho que aqui é o suficiente. Essa distância aqui, eu vou fazer uma paralela à linha horizontal, ó, que ela está alinhada ao nível do olhar. Tenho aqui o ponto. Vou fechar essas 2 laterais e vou fazer, a partir desses 2 pontos, fazer 2 linhas verticais até tocar nas linhas auxiliares. Olha aí. Vou ligar os 2 pontos. E o que eu faço agora? Eu tenho que achar, né, como é uma forma cilíndrica, então ela tem na base dela, tanto inferior quanto superior, 2 círculos perfeitos. Então o que eu faço? Aquele processo de construção do círculo nas 2 faces. Eu tenho aqui a face superior, tenho aqui a face inferior. Como é que eu vou trabalhar na face inferior? Ligo os vértices, acho o centro, ligo esse ponto ao ponto de fuga, olha aí, prolongo, já dividi aqui ao meio e aqui ao meio. Faço uma paralela à linha horizontal, também, ó, passando por aqui pelo centro, já dividi aqui ao meio e aqui ao meio. Vou pegar uma metade de linha diagonal dessa daqui, dividir em 3 partes, tentar dividir em 3 partes iguais e colocar um pouco mais para fora. Tanto faz eu dividir aqui, vou colocar para fora, sempre para fora, né? Para fora da estrutura do quadrado. A que está mais próxima de mim seria essa ou essa. Então, eu vou dividir em 3 partes, ó. Pensar em 3 partes aqui. Deixa eu ver. 1, 2 e essa daqui eu jogo um pouquinho mais para fora. Claro que está em distorção, não está em verdadeira grandeza, então eu tenho que pensar. O primeiro pedaço deve ser um pouco menor. Eu nem pensei nisso, né? Mas eu só fiz. Esse primeiro pedaço, ele tem que ser um pouco menor que o segundo pedaço, que tem que ser um pouco menor que o terceiro pedaço, que eu tenho que levar em consideração a perspectiva. É por isso que quando você vai construir alguma coisa, e com essa noção geométrica, tudo vai ficando mais fácil. Você consegue ter uma certeza do que vai fazer e uma exatidão no domínio da construção, né? Então vai ficando mais fácil, porque o entendimento ele vai internalizando, você vai internalizando.
coloco um pouco para fora, pego esse ponto aqui, projeto aqui do lado. Projeto aqui do lado. Pego esses dois pontos agora, ligo ao ponto de fuga, ponto de fuga, que é o mesmo ponto de fuga, e aí eu projeto eles aqui embaixo. A partir de agora eu já tenho 8 pontos que são suficientes para eu começar a representar minha forma circular. Pronto, aí quero repetir a mesma coisa aqui em cima, porque a forma cilíndrica é face inferior circular, face superior circular e toda uma sequência de relação entre esses pontos, né? Tanto o superior quanto o inferior, formando uma estrutura curva. Então vou lá, faço a mesma coisa aqui, ó. Ligo os vértices, acho o centro. Aqui, como o ponto está alinhado, né, provavelmente essa linha daqui de baixo coincidiria com a de cima, então meio que coincidiu aqui, ó. Mas aqui já é outra linha, a linha de cima, do quadrado superior. Acho o centro aqui, faço uma paralela à linha horizontal, acho um ponto aqui e outro aqui, divido em 3 partes, levando em consideração a perspectiva, né? Ó, consideração a perspectiva, o primeiro ponto tem que ser um pouco menor que o segundo, que um pouco menor que o terceiro, e coloco essa medida um pouco para fora. Bom, a partir do momento que eu coloquei isso aqui para fora, eu faço uma paralela à linha horizontal aqui, até tocar do outro lado, e agora ligo ao ponto de fuga, também para projetar essa distância aqui embaixo, aqui e aqui. E com isso agora eu tenho 8 pontos, olha os 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para representar a minha elipse. Percebam que a forma geométrica do cilindro, ela necessita de 2 círculos, porém os 2 círculos, mesmo que sendo elipses, não funcionam com a mesma distorção. Por quê? Porque aqui ele está mais em cima, né? Ele está na parte de cima. Aqui ele está na parte de cima, ele tem uma representação mais estreita, e aqui na parte de baixo ele fica um pouco mais aberto. Quando eu ligar as extremidades, ó, ligo as extremidades entre ele, eu já vou ter a representação da forma cilíndrica. Aqui embaixo é todo pontilhado, e aqui em cima é tudo visível. Essa seria a representação do primeiro cilindro, é o cilindro em perspectiva de um ponto de fuga abaixo do nível do olhar. Vamos trabalhar agora ele entre o nível do olhar. O mesmo processo, eu faço um quadrado. Imagina um quadrado aqui passando entre o meio da linha do nível do olhar. Tento fazer um quadrado exato, né? Aqui mesmo não ficou tão exato não, né? Vamos lá. Quadrado. E aí eu tenho um ponto de fuga, ligo os 4 vértices para esse ponto de fuga, olha. Meio que coincidiu aqui também a angulação, né, dessas linhas. Determino a distância em perspectiva, né, do que seria esse quadrado aqui. Olha aí. A partir desse ponto eu projeto ele do outro lado. Na verdade ele deveria vir pontilhado, né? Faço uma paralela linha vertical partindo desses 2 pontos. Achei aqui embaixo, ó, a junção dos dois. E com isso eu tenho a representação da minha forma cúbica com um ponto de fuga. Vamos lá. Tenho que achar a elipse aqui embaixo, tanto aqui em cima, que seria o círculo, né? O círculo na face inferior e o na face superior. Ligo os vértices. Acho o centro, ponto de fuga, prolongo. Paralela à linha horizontal partindo dele. Olha aí, achei o ponto. Divido em 3 partes, levando em consideração a perspectiva. Primeiro ponto menor que o segundo, menor que o terceiro. Coloco um pouco para fora. Projeto ele aqui do outro lado. Depois ligo ao ponto de fuga. Projeto ele aqui embaixo. Projeto ele aqui. Faço um círculo. Quer dizer, faço uma curva ligando todos os pontos. E com isso eu tenho a representação do círculo em perspectiva.
que seria o círculo aqui, ó, na perspectiva de um ponto de fuga abaixo do nível do olhar. Faço a mesma coisa na face superior. Ligo os vértices, acho o centro, ligo ao ponto de fuga, prolongo, tem um ponto aqui, outro aqui, paralela à linha horizontal, outro ponto aqui, divido em 3 partes, levando em consideração a perspectiva, porque nenhuma dessas linhas está mais ou menos alinhada à linha do nível do olhar. Se houver alguma linha dessa em diagonal alinhada ao nível do olhar, eu posso dividir de maneira até mais correta, porque alinhada me diz que essa linha está em verdadeira grandeza. Assim não, assim está em distorção. Então divido o primeiro pedaço, tem que ser um pouco menor que o segundo, que é um pouco menor que o terceiro. Coloco um pouco para fora, ligo esse ponto ao ponto de fuga, ó. Já projetei ele aqui embaixo. Ligo aqui, faço uma paralela à linha horizontal, já projetei ele aqui. Ligo ao ponto de fuga mais uma vez, ó. Tanto faz aqui ligar o ponto de fuga ou fazer uma paralela também à linha horizontal aqui atrás. Eu achei ele no mesmo lugar, né? Eu vou tentar achar no mesmo lugar. E com esses 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu ligo esses pontos de maneira curva e consigo representar mais uma vez a forma da face superior do cilindro, né? Que é a forma circular, a parte de cima. Isso aqui eu sei que eu não vou ver, ó. Por que eu sei que eu não vou ver? Porque está indo para trás. Está fechando em direção ao nível do olhar. Quando eu ligar a extremidade aqui, ó, o extremo máximo entre um lado e outro, eu teria a representação da forma cilíndrica. Beleza? Vamos para mais uma construção que seria acima do nível do olhar. Mesmo processo, olha aí. Faço um quadrado. Tento fazer um quadrado, né? Perfeito. Gente, vocês podem usar o material técnico, não tem problema nenhum. Podem fazer de régua para poder entender. Eu faço assim para ficar mais livre, para ficar mais artístico o desenho, né? De uma maneira mais sem amarrações de medidas. Mas pode fazer, não tem problema nenhum. Eu faço também exercícios com régua, não tem problema nenhum. Só que aqui na aula eu quero que fique assim, que fique mais solto. Essa é a ideia. Eu ligo aqui os vértices para esse ponto. Vou determinar a distância. Eu acho que essa distância aqui é o suficiente para parecer que isso aqui está em profundidade, né? Pronto, faço uma paralela à linha horizontal. Pronto, fechei aqui mais um quadrado, é o quadrado inferior. Faço duas linhas em paralelo às linhas verticais, porque as linhas verticais estão em paralelo, né? Ó, até tocar aqui em cima. As duas devem coincidir. Olha aí, eu tenho um quadrado aqui, o quadrado superior. Fecho aqui esses vértices. Com isso eu tenho toda a representação da forma do cubo acima do nível do olhar, né? Face superior, inferior, lateral do lado esquerdo, lateral do lado direito, frontal e posterior. Pronto. Qual o processo? Dividir tanto a face inferior quanto a superior em 2 círculos. Construir 2 círculos, da forma cilíndrica. Vou ligar mais uma vez o mesmo processo. Ligo as extremidades, né? Linhas auxiliares, acho o centro, ligo esse centro ao ponto de fuga, prolongo, já dividi aqui ao meio e aqui ao meio. Paralela à linha horizontal, porque as linhas horizontais estão em paralelo à linha do nível do olhar. Faço uma paralela, já dividi aqui no meio, divido em 3 partes iguais, uma metade de diagonal dessa, né? Primeiro, levando em consideração a perspectiva. Primeiro pedaço um pouco menor que o segundo, um pouco menor que o terceiro. Coloco um pouco para fora. Pego esse ponto, faço uma paralela à linha horizontal, até tocar do outro lado. Eu projetei ele nessa linha já. Quando eu faço isso aqui, eu projeto ele nessa outra linha diagonal. Ligo ao ponto de fuga, os dois. Eu estou projetando, ó, a distância aqui. Pronto, essa distância aqui embaixo. Com esses 8 pontos de fuga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já posso ligar eles. Olha aí, com curva. E com isso eu represento mais uma forma curva, né? Mais um círculo em perspectiva, que é um elipse, aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Ligo os vértices. Acho o centro, paralela à linha, quer dizer,
ligo a linha do ponto de fuga, né? Ligo o ponto de fuga, prolongo. Olha, eu imagino no ponto de fuga, prolongo. Já tenho divisão aqui e aqui. A partir do centro, eu faço uma paralela à linha horizontal. E a partir do centro, tenho a divisão aqui e aqui. Já tenho 4 pontos. Vou dividir qualquer metade de linha dessa em diagonal em 3 partes iguais, levando em consideração a distorção. O primeiro pedaço tem que ser um pouco menor do que o segundo pedaço, que é um pouco menor que o terceiro pedaço. Coloco a medida um pouquinho para fora, e essa medida, o que eu faço? Uma paralela à linha horizontal, até tocar do outro lado, e ligo esses 2 pontos ao ponto de fuga. Com isso, eu vou ter a representação deles aqui embaixo. Basta ligar todos os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ligando esses 8 pontos com curva, eu vou ter a representação da minha forma cilíndrica. Olha aí. Aqui embaixo. Aqui em cima, no caso, né? Na face superior dessa estrutura cúbica. E com isso, eu vou estar representando o final do meu cilindro, que é o quê? Imaginar os extremos indo em direção, ó, um em direção ao outro aqui, ó. Deveria ser uma linha vertical também, né? Tá meio assim coisado, porque eu faço tudo na mão. Mas também não quer dizer que tem que ficar tudo lindo e maravilhoso, hein? É só um entendimento. Eu espero que todo mundo esteja entendendo. Esse é o propósito. Precisamos entender a estrutura para que no futuro a gente consiga associar o que acontece com a distorção. Beleza, galera? Essa é a aula de número 10. Obrigado mais uma vez. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau.